Audio preview. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra. Estarei aqui disponível para vocês, para a gente poder falar um pouquinho hoje sobre a questão de pandemias que marcaram a história. Então, estamos vivenciando uma pandemia agora, né, que é a do Covid-19, e estarei aqui trazendo para vocês alguns outros momentos aos quais, né, o mundo vivenciou outras situações onde estávamos todos em risco. Vamos falar então sobre as epidemias ou pandemias que marcaram a história da humanidade. Eu sou professora mestre Clênia Batista, sou bióloga e mestre em ecologia e conservação. Sejam todos bem-vindos e vamos viajar agora deste momento da nossa história para que vocês possam conhecer como que a gente, né, já conseguiu sobreviver a tantos momentos, né, que pareciam infindáveis e que as pessoas que vivenciaram, né, tiveram situações de ver seus parentes, seus amigos, seus conhecidos morrendo, né, por estas epidemias ou pandemias que a gente vai citar aqui. Então eu trouxe momentos, né, bem distantes da nossa história até chegarmos na Covid-19. Lembrando que aqui eu não vou poder, né, devido ao nosso tempo, falar de todas as pandemias e epidemias que marcaram a história, mas eu selecionei algumas para poder a gente estar discutindo na apresentação de hoje. Então vamos lá fazer esta viagem do túnel do tempo. Inicialmente, vamos falar sobre a Praga Justiniano. Ela ocorreu em 1541, teve sua origem egípcia e ela foi disseminada pela região da Palestina, Império Bizantino e Mediterrâneo. Matou cerca de 26% da população mundial da época, que, no caso, foi o equivalente a 50 milhões de pessoas. Então, lembre-se que a gente está falando do ano de 541. Então, 50 milhões de pessoas para a época era um número muito considerável de pessoas, né, sendo mortas por essa praga. E essa praga que ficou conhecida como Praga Justiniano foi, vamos dizer assim, a primeira onda, né, da peste bubônica, a peste negra. Foi uma das primeiras e mais expressivas manifestações da peste bubônica conhecida. Sua extensão e mortalidade criou aquele clima apocalíptico que era característico da época por todas as situações, né, que se existia em relação ao conhecimento em cuidados com a saúde, os conhecimentos médicos, os conhecimentos dos curandeiros, né? Lembrando que na época existiam muitas práticas relacionadas à saúde realizadas por monges ou por outras pessoas que estavam vinculadas, ligadas à religião. Então, não necessariamente eram pessoas formadas em medicina, né, para poder estar fazendo esse trabalho de tentativa de tratamento e cura de doenças. Mas lembrando também, né, que a medicina na época não é o que temos hoje. Então, essa extensão e mortalidade, né, da praga Justiniano, ela fez com que houvesse uma rápida disseminação do cristianismo no mundo, que a gente vai ver que também existe essa questão de religião vinculada a muitas doenças, onde acreditava-se e ainda hoje acredita-se que as doenças elas estão relacionadas a pecados, né? Ou
desta encarnação ou de outras encarnações e você está pagando ali, né, sua alma está sofrendo porque você, né, praticou um pecado e não porque existe um agente etiológico que está provocando, né, aquelas manifestações. Chegamos então na grande, né, pandemia que ficou conhecida mundialmente, é a mais falada, mais discutida, que é a peste negra, tá? Na verdade, o nome da doença é peste bubônica, mas devido às manchas que apresentavam na pele, né, das pessoas que estavam contaminadas, ser manchas negras, ela ficou conhecida como peste negra. Então, marcou a Idade Média no século XIV e ela se disseminou a partir de 1348. Matou 1/3 da população europeia, que foi em torno de 75 a 200 milhões de pessoas na região da Eurásia, ou seja, Europa e Ásia, teve este grande número de pessoas mortas. Existem ainda hoje, né, estudos para saber de fato aonde se iniciou a propagação, mas alguns, né, pesquisadores, cientistas trazem a origem como sendo da região da Ásia, alguns falam sobre a questão da região da Mongólia e recentemente alguns estudos falam que na região da Rússia também, né, teve a peste bubônica e pode ter sido originada lá. Em relação a isso, né, como eu falei, novos estudos ainda estão se desenvolvendo, mas acredita-se até então que a origem tenha sido na China, né, na região da Ásia Central, ali na questão da Mongólia, através da questão do comércio, né? Então, a gente teve a abertura comercial, a rota da seda, a questão das próprias cruzadas fez com que navios oriundos da região da Ásia cruzassem os oceanos, cruzassem o mar Mediterrâneo, fazendo com que houvesse ali uma disseminação da doença, que no caso a transmissão ela chegou à Europa através dos navios, aonde os navios eles estavam levando ratos que continham pulgas contaminadas pela bactéria. Dessa forma, a gente tinha a Yersinia pestis, que é uma bactéria que vai contaminar as pulgas, e essas pulgas, ao picar, no caso, né, ao se alimentar do sangue do rato, essas bactérias acabavam sendo transmitidas para estes ratos. Como esses navios eles estavam repletos, né, de ratos, tinha pestes de ratos e esses ratos cheios de pulgas, ao esses navios atracarem nos portos, né, da Europa, acabou que aconteceu que esses ratos também, né, acabaram atracando. E aí se reproduziram, se disseminaram pela Europa, as pulgas da mesma forma e acabou chegando, né, até nós seres humanos. E a bactéria, né, as pulgas e, consequentemente, as pulgas contaminadas pela bactéria, fazendo com que a doença se propagasse na população local e se disseminando, porque uma das formas de transmissão é pela bactéria, através da pulga, mas quando uma pessoa se contamina, ela pode estar passando a doença para outras pessoas. Dessa forma, a gente tem aqui esse mapa de propagação da doença, onde a gente vê, né, o Mar Negro, que foi era uma das rotas que era utilizada, né, até chegar no Mediterrâneo, indo para a área das ilhas que estavam ali no Mar Mediterrâneo, Itália e áreas adjacentes, até aí cada vez mais se distribuindo na Europa. Então, em 1347, a gente vê aí a distribuição nesse tom amarronzado. Depois, em 1348, 1349, a gente já vê que ela já se dispersou bem mais, não apenas para a Europa e a Ásia, mas também já, né, desde 1348, para a África. 49 se disseminando cada vez mais e assim por diante, né, até chegar
né, no trágico episódio histórico que a gente teve, que foi a morte, né, de tantas pessoas. As cidades, né, elas tinham condições, vamos dizer assim, dos ratos se propagarem. Devido à falta de higiene e infraestrutura da região, né, onde os hábitos da população eram precários na questão higiene e não existia infraestrutura em relação a saneamento básico, isso fez com que houvesse condições dos ratos se multiplicarem, se reproduzir, né, e infestar cada vez mais as cidades. Uma coisa também que propiciou foi a questão da grande fome que a Europa estava passando na época. E, né, com a propagação da doença, houve uma histeria coletiva e um sentimento antijudaico, dizendo que a propagação da doença havia sido pela população, né, que veio de outros países, a população judaica. A peste em si, né, a doença, ela causa manifestações clínicas como febre de em torno de 41 graus, calafrios, convulsões. Ela vai fazer com que as ínguas, né, elas fiquem bem palpáveis, vai provocar muitas dores de cabeça, vômitos sanguinolentos e complicações pulmonares. Então veja que os sintomas são bem diversos. Ela causou a morte, como eu falei, de 1/3 da população europeia. Na época, existiam explicações sobrenaturais, né, e até hoje existe muita crítica em relação à igreja, porque dizia-se, né, que era questão de maus espíritos, de castigos divinos, que aquela pessoa era uma pecadora, por isso que ela estava tendo aquelas manifestações. E aí, na época, né, não existia tratamento e cura da doença. E muitas pessoas que iriam tentar tratar a peste, eles simplesmente chegavam lá naquela pessoa doente e dizia que ela tinha que rezar. Se ela rezasse e ela pedisse perdão pelos seus pecados e Deus sentisse que aquilo era verdadeiro, então ele iria ser curado daquele mal que o afligia naquele momento. E lógico, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Existem fatores biológicos atuando, né? Onde a gente tem um agente etiológico, que é a bactéria, que vai estar provocando tudo isso, e que, infelizmente, só por oração não vai ser o suficiente para a pessoa ser curada, né? E com isso, né, houve a disseminação de inúmeras mortes por essa questão, né, da igreja atuando como sendo apenas uma questão de religiosidade e não de um agente etiológico que estava provocando aquelas manifestações. Lembrando, tá, que naquela época não existia ainda microscópio, não existia o conhecimento relacionado a micro-organismos, tá? Então a igreja, ela era responsável por muitas crenças na época e até hoje também, né, temos isso relacionado em muitas culturas. Os médicos que tratavam, né, tentavam tratar a doença eram os chamados de médicos da peste. E eles utilizavam essas roupas e essa máscara, né, tipo um capacete que protegia ali seu rosto, com esse bico que, na verdade, não tinha efeito, né, na questão de proteção. O intuito da máscara, eles, lógico, achavam que era suficiente, mas o intuito desse bico da máscara era porque eles colocavam ervas ali dentro, flores, né, para poder ficar com um aroma aceitável. Porque, né, com a quantidade muito grande de pessoas mortas, doentes, a falta de infraestrutura, de saneamento básico, de higiene, fazia com que existisse um odor muito fétido naquela região onde as pessoas estavam doentes. Então, doentes e mortas, né? Chegou ao ponto de existir tantas pessoas mortas na região que nem mais se enterrava aquelas pessoas, né? Simplesmente iriam acumulando ali e deixando a decomposição ocorrer naturalmente. Então, imagine o cheiro, né, deste ambiente.
Das manifestações clínicas e sintomas, a gente já falou um pouquinho delas, né? Mas só para falar um pouco como a doença ela pode se disseminar não apenas pela pulga. Então, ela é uma doença muito contagiosa, né? Que ataca as glândulas linfáticas, causando inchaço e inflamação nessas áreas. Como eu falei, fica bem palpável, né? As ínguas. Se a bactéria atingir os pulmões, no geral, pelo sangue, né? Pela corrente sanguínea, o paciente vai desenvolver a peste pneumônica, que é transmitida de pessoa para pessoa por meio de objetos infectados por muco ou pelo ar. E aí vem aquela questão que eu tinha dito anteriormente, por não se conhecer, né, não ter tecnologia e conhecimento que a gente tem hoje, então ficava muito mais difícil se evitar a doença, e principalmente quando existia a questão da religiosidade atuando ali. Então, você é um pecador, por isso você está doente. Então, as pessoas não tinham tanto medo de chegar próximas umas das outras por acreditarem, eu não sou pecadora, então não vou adoecer. E, na verdade, não tinha nada a ver com isso, né? Então, há risco de a peste contaminar o sangue e, com isso, causar complicações mais sérias, levando à morte do indivíduo. Existiam, né, trazendo essa questão das crenças religiosas, as pessoas que ficaram conhecidas como os flagelados, né? Então elas pegavam aquela estrutura como se fosse meio que um chicotinho, né, que tinha lâmina na ponta, e ficavam se autoflagelando, ficavam lá se chicoteando e abrindo feridas, né, o que era um prato cheio para a disseminação da doença. E fazendo isso, eles iam em romarias, né, de cidades em cidades, que era para propagar a religião e dizer para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Mas, na verdade, eles eram levando a doença de um local para outro. Algumas cidades que eram rodeadas, né, por muros, então tinha um portão central ali, elas meio que ficaram de quarentena, né, mesmo sem muito conhecimento. E aí acabaram evitando a propagação da doença dentro, né, dessas regiões, desses castelos, dessas áreas que eram circundadas por muros e ficaram ali isoladas. Mas, como sempre, né, a gente tem a questão das guerras, e não era diferente nessa época, e muitos acabaram utilizando pela primeira vez a arma biológica. Como que eles fizeram isso? Eles pegaram corpos de pessoas que haviam sido mortas pela peste, usavam catapultas e jogavam esses corpos para dentro dessas áreas, né, dessa população, daquela comunidade, fazendo com que, né, elas ficassem expostas também, e aí, né, pode ser considerada como sendo a primeira arma biológica utilizada na história. A peste negra, ela marcou a história por ter sido a mais mortal de todas, causando, como eu falei, 200 milhões de mortos, né, na região da Eurásia. Ela foi a mais duradoura, perdurando por 4 anos. E para vocês terem uma ideia, esses 4 anos apenas foram suficientes para, né, fazer uma destruição imensa na população europeia. E a Europa, ela demorou 200 anos para restabelecer o seu nível populacional, de tão devastada que ela ficou, né, em diversos critérios, não apenas no número de mortos. Muitas representações históricas, né, elas sempre trazem a questão dos corpos, de caveiras, porque representa realmente que a morte estava presente naquelas situações, naquele momento histórico, né? Como vocês podem ver aqui nas imagens, né, pessoas acamadas sendo tratadas, pessoas no chão, na cidade, como eu falei, os corpos se acumulando, as pessoas moribundas, com os sintomas, né, até a morte, ficando lá no chão, jogada nas cidades. E isso causava
um fedor horrível e também favorecia a disseminação da doença, cada vez mais, a propagação dela. Ainda bem, né, que a gente teve a evolução dos conhecimentos e hoje a gente consegue ter a utilização, né, de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Também temos os coletivos, né, mas falando aqui especificamente dos EPIs. E a gente pode, né, conseguir evitar algumas doenças delas se espalharem, né, fazendo o uso desses EPIs. Os profissionais de saúde, principalmente, né, cada vez mais o conhecimento e a tecnologia vai evoluindo e esses equipamentos, né, cada vez mais preparados e isolados para evitar a contaminação do profissional de saúde que vai estar ali diretamente, né, cuidando, tocando, entrando em contato com aqueles pacientes, né? Infelizmente, as vestimentas e a utilização do que era utilizado lá na época da peste negra não foi eficaz, mas ajudou, né, a se desenvolver através daquele pensamento outras técnicas para que evitasse a contaminação. Vamos falar agora da peste bubônica na sua terceira peste que marcou a história. Tá? Então, a gente teve 3 grandes momentos da peste bubônica, né? A primeira foi aquela de Justiniano, a segunda da Idade Média e outra mais recente, no ano de 1855, que foi responsável pela morte de 12 milhões de pessoas. Ela teve a sua origem lá em Yunnan, na China. Na sequência, ela se espalhou pelo mundo inteiro, mas o seu maior impacto foi na região da Índia, onde só lá foi responsável pela morte de 10 milhões de pessoas. É considerada a 6ª maior, mais letal pandemia da história. A primeira sendo a da Idade Média, as outras vindo, né, e novamente em 1855 ela ainda constando, né, dentro das 10 mais, vamos dizer assim, pandemias da história mais letais, né? Então a gente vê que não é uma doença erradicada, tá? Então ainda existem casos de peste bubônica no mundo, mas lógico, não em grandes proporções como a gente teve, né, nesses momentos que eu falei agora há pouco. A gente tem aqui neste mapa um cenário hipotético de distribuição da bactéria Yersinia pestis, que é responsável, né, pela propagação da doença. Então, em vermelho, meio alaranjado aqui, né, a gente tem o que foi a primeira pandemia, né, a distribuição vindo da Ásia indo para a Europa. Na segunda pandemia, a gente vê que ela que foi, né, a da Idade Média, ela teve uma distribuição muito maior e na terceira ficando na região ali, né, se restringindo à Ásia e Oceania. Vamos falar agora da varíola japonesa, né? É a varíola, só que por ter ocorrido naquela região, ficou com esse nome. Ela ocorreu entre 735 e 737. Então, no seu início, um pescador japonês ele contraiu a doença na Coreia e levou para a cidade da Zaifu, espalhando rapidamente entre a população local, e a doença da varíola japonesa foi responsável por 1 milhão de mortes, ou seja, 1/3 das pessoas da ilha. Já a varíola, que é mais conhecida, teve seu maior surto em 1520, foi responsável pela morte de 56 milhões de pessoas e é considerada a segunda pandemia mais letal da humanidade. A gente teve que foi devastado até 90% da população nativa do continente americano. A doença ela foi trazida ao México pelos espanhóis e, no caso, né, os americanos eles desconheciam a doença. Ela até então não existia aqui no continente. Lembrando, né, que o continente americano ele é isolado em todos os seus parâmetros por água,
né, pelos oceanos, e aí, quando os espanhóis vieram para cá, eles acabaram trazendo a varíola. E essa doença lá, né, na época, no século de 1500, foi determinante para a queda do Império Azteca. Ele é um vírus que foi erradicado, e ele costumava ser muito contagioso, desfigurante e muitas vezes mortal, como a gente viu, né, agora há pouco. A varíola de ocorrência natural foi destruída em todo o mundo no ano de 1980, né? Então ele não estava, né, com tantos surtos quanto na época que a gente viu agora há pouco, mas de vez em quando ele aparecia e algumas pessoas apresentavam, né, sintomatologia e muitos morriam. O ano de erradicação da varíola, né? A gente tem aqui um mapa de como que houve essa distribuição. Então, a varíola ela é responsável por 300 a 500 milhões de mortes no século XX. Foi erradicada em 1977 e o mapa mostra quando isso ocorreu em cada país. Então, antes de 1919, né, a gente tem ali a região norte da Europa, ela tendo sido erradicada. Entre 1900 e, na verdade, antes do século XIX, tá? Entre 1900 e 1909, a gente vê ali regiões próximo ali da Ásia, ou da Ásia não, da Oceania, né? A gente vê Madagascar ali em 1910, 1919. Em 1920 a 1929, parte da Europa. 1930 a 1939, a gente vê a questão da Rússia, né, e alguns países da Europa e Ásia também. 1940 a 1949, parte da África e América do Norte. 1950 e 1959, boa parte aqui do nosso continente sul-americano. Aqui no Brasil foi na década de 70 que ela foi erradicada. Então, Brasil, parte da Europa e parte da Ásia foi quando a gente conseguiu erradicar a varíola. Então, os sintomas eles são muito semelhantes aos sintomas da gripe inicialmente, só que apresentam também irritação na pele, primeiro no rosto, seguido das mãos, antebraços e posteriormente no tronco. Não há tratamento ou cura para a varíola, né? Por isso que muitas pessoas, né, acabaram morrendo. E aí vai também da questão do organismo de cada indivíduo. Então, a vacina ela pode prevenir a doença, ou seja, evitar que você desenvolva a doença. Só que devido ao risco de efeito colateral que essa vacina tem, né, ser muito alto, então não se justifica ter uma vacina de rotina para as pessoas que têm um baixo risco de exposição ao vírus. Ou seja, se eu vivo num país onde está erradicada a varíola, então o risco de tomar uma vacina é muito alto. E aí se faz desnecessário ter campanhas, né, de grande alcance para que a população esteja sendo vacinada. Tá? Então, lógico que sempre deve se avaliar o risco-benefício, mas se você está num país que você vive num país que a doença foi erradicada, você não vai estar viajando para outros países onde a doença ainda possa estar existindo, então não tem a necessidade de você correr o risco, né, de tomar a vacina e desenvolver alguma manifestação, né, devido àquela vacina. A propagação da varíola ela se faz por gotículas respiratórias no ar, então através de tosse ou espirro ela tem essa propagação, como a gente vê também, né, em outras doenças que podem estar alcançando o sistema respiratório. Através da saliva, então por beijos ou bebidas compartilhadas, contato com a pele, como aperto de mão ou abraços, produtos sanguíneos, como agulhas sujas ou sangue não testado, toque em uma superfície contaminada, como cobertor, maçaneta, ônibus, né, onde a gente se segura ali, elevador, entre outros locais de exposição que várias pessoas podem estar ali tocando. Então vejam, né, que se assemelha um pouco com as medidas de prevenção que a gente
tem em diversas outras doenças, não apenas na varíola e inclusive, né, na Covid-19. A cólera foi outra pandemia. Ela, de 1817 a 1923, foi responsável por 1 milhão de mortes. Ela teve 6 pandemias dentro de 106 anos, né, com diferentes localidades do continente asiático. Ela está relacionada à questão de infraestrutura, então os excrementos humanos, né, que são depositados, jogados, né, no ambiente sem tratamento algum, a questão da falta de saneamento de água tratável, né, a disponibilidade de água potável para a ingestão pela população, faz com que a cólera ela consiga, né, perdurar aí em diversos países ainda. Então, Jon Snow, não o de Game of Thrones, né, mas este aqui da foto, ele é considerado o pai da epidemiologia moderna, pois ele foi o primeiro a conseguir, né, dentro do surto de cólera que existia na época, ele conseguiu fazer um mapa e relacionar os casos com a questão da ingestão da água contaminada. Lembrando que na época também ainda não havia sido, né, descrita e estudado a cólera em si como agente etiológico, e sim apenas, né, as manifestações e sintomas. É uma doença bacteriana, ela é fatal se não tratada imediatamente, e os principais sintomas são diarreia e desidratação. Pela perda constante, né, de água, a pessoa acaba vindo a óbito. Raramente ela pode provocar um choque hemorrágico, onde se dá uma perda de mais de 20% do sangue ou fluido corporal, e pode provocar também convulsões, né, mas nos casos graves. Principalmente para crianças, né, e idosos, a cólera ela é muito arriscada. Então, os sintomas, né, para resumir, a gente tem dores locais na região do abdômen ou reto. No aparelho gastrointestinal, vai desenvolver diarreia aquosa, diarreia grave, náusea ou vômito. No corpo, vai causar uma desidratação, febre, fome ou distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico, né, água e eletrólitos que estão sendo perdidos pela questão da diarreia e do vômito, e também é comum cãibra nas pernas, cólicas, perda de peso, produção insuficiente de urina ou ritmo cardíaco acelerado, né? Tudo isso relacionado à perda, né, de líquidos do corpo, uma vez que quando você está com diarreia, você não está perdendo apenas água, mas os eletrólitos também vão estar sendo perdidos, o que causa, né, um desequilíbrio ali no nosso corpo. E por ter uma grande perda de água, isso vai fazer com que, né, haja uma diminuição na produção de urina. A distribuição dos casos de cólera no Brasil em 1991 a 2010. Então, aqui não foi, né, uma pandemia ou epidemia, mas a gente precisou trabalhar com a questão de investimento, de infraestrutura, a questão de disseminar informação, ou seja, educação para que a população ela estivesse consciente da forma de evitar, ou seja, prevenção. Trabalhar com a profilaxia sempre vai ser a melhor solução para evitar doenças. Então, a gente pode ver aqui nos mapas, o mapa do Brasil, né, distribuído por diversos anos, que em 1991 a gente teve um número de 2.103 casos. Quando foi em 1992, a gente já passou para 37.572 casos. Em 94, a gente teve mais um salto para 51.324 casos. Em 96, houve uma queda, né? Você pode até ver no mapa aqui, as áreas também de distribuição são menores, e isso relacionado, como eu falei, à questão de investimento em infraestrutura e educação. Então, em 1996, 1.017 casos. Em 98, subiu mais uma vez, 2.745 casos, mas a gente vê que a distribuição já está bem menor. Em 99, subiu novamente para 4.759 casos. Em 2000, uma
excelente redução, né? Apenas 733 casos. Em 2001, apenas 7 casos. 2002 e 2003 não foi registrado nenhum caso. 2004, 21 casos. 2005, 5 casos. 2006 teve um caso, mas, né, de outra origem, não foi algo que foi a pessoa se contaminou aqui. E, né, a gente vê que não tiveram, né, pelo menos até 2010, não tiveram novos casos. Então, é importante não apenas para a cólera, mas para que outras doenças, principalmente, né, aquelas doenças parasitárias, as enteroparasitoses, que são a forma, né, da gente se contaminar é pela ingestão de água ou alimentos contaminados, ou também, né, a forma de eliminação para o ambiente é através da evacuação, né? Então é importante que o sistema de saneamento básico ele esteja completo, esteja funcionando de forma adequada, com a captação da água e tratamento dessa água de forma adequada, para que haja uma distribuição para a população e que posteriormente o esgoto dessa população ele seja direcionado para uma estação de tratamento para poder ser lançado no ambiente, né? Porque muitas vezes a gente vê um sistema de esgotamento apenas como uma tubulação para ser lançado nos rios e mares, mas isso é apenas, como eu disse, uma tubulação e não um tratamento, não é o saneamento adequado que está sendo aplicado em muitas regiões aqui do nosso país e do mundo também. Então, a epidemia de cólera em Angola, para vocês terem uma ideia, né, bem mais recente, 2013, ela foi responsável por 221 mortos. Muitos países, né, da África, por exemplo, eles têm uma precariedade muito grande em questão de infraestrutura, e isso faz com que a população fique aprisionada em diversas doenças, além de fatores também religiosos que fazem com que as pessoas não busquem os serviços de saúde apenas quando estão, né, em situações muito graves, né, já muitas vezes sem nem ter mais condições de fazer nada, porque a evolução da doença já está muito alta. Febre amarela, né? Então, foi uma pandemia no fim dos anos 1800, responsável por 100 a 500 mil mortes. Gerou várias epidemias, tanto na América quanto na Europa. Estima-se que a origem dela seja na África e que a transmissão teria ocorrido através de primatas para nós, seres humanos. A chegada do vírus, né, da gripe amarela, ou da febre amarela, se deu quando os barcos de comércio de escravos trouxeram ao continente americano o patógeno e seu mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, né, que também é transmissor da dengue, da zika, da chikungunya. Aí a gente sabe que existem outros mosquitos da nossa fauna que podem ser capazes também, né, de transmitir algumas outras doenças. Só que devido a ser mosquitos mais florestais, né, não são urbanizados, né, não são urbanos como a Aedes aegypti, então a gente ainda tem um número menor de vetores que podem estar propagando a doença. Mas à medida que a gente vai cada vez mais desmatando, destruindo, né, o meio ambiente, esses animais eles começam, né, a ficar convivendo, coexistindo conosco e, né, favorecendo aí a propagação de diversas doenças. Então, no ciclo silvestre, né, a gente tem os primatas, né, os macacos, primatas não humanos, né, os macacos ali, que são podem servir, né, de alimento para o mosquito ali estar chupando o seu sangue e podem se contaminar outros primatas ou contaminar o ser humano. O ser humano, na verdade, no ambiente silvestre, a espécie do mosquito pode variar, e aí, né, se uma pessoa vai até essas regiões de mata, ela pode vir a se contaminar, volta para a área urbana, e aí a gente sabe que a distribuição do Aedes aegypti aqui, né, é imensa, e aí acaba fazendo com que haja um surto, pois esses mosquitos eles vão estar contaminados, transmitindo, né, para outras pessoas. Da mesma forma, assim, dengue, zika, chikungunya.
Então, transmitida por mosquito, as pessoas não vacinadas, né, que moram lá nas áreas de mata. A vacinação está disponível, então hoje é possível sim evitar a questão da febre amarela, né? Ela está disponível nos postos de saúde do país todo e é recomendado para habitantes ou visitantes de áreas que têm risco. Então, existe, por exemplo, alguns países que eles só permitem que você adentre aquele país se você tiver com a carteirinha de vacinação comprovando que você foi vacinado para febre amarela. Uma dose apenas garante a imunidade, né? Sendo suficiente ali, você vai estar, né, precavido, vamos dizer assim, né, de uma possível contaminação, caso você entre em contato com um mosquito contaminado. Então, existe a vacina aí para evitar, né, que você adoeça. Não existe um tratamento específico para a doença em si, né? Os esforços eles se concentram mais no controle dos sintomas e na limitação das complicações que possam vir a existir. Então, os sintomas seriam, né, um início súbito de febre, calafrios, dores de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza, febre alta, icterícia, como vocês podem ver na imagem aqui no olho, né, dessa pessoa, fica muito amarelado mesmo, e hemorragias. E aí, dependendo, né, a pessoa vem a óbito. Uma outra pandemia que marcou, né, foi a gripe espanhola. Ela perdurou de 1918 a 1919, contaminou 500 milhões de pessoas com 400 a 50 milhões de mortos. Cerca de 1/4 da população mundial na época foi atingida. A gripe espanhola foi uma das piores pandemias da história, né? Teve uma grande capacidade de contágio e ela é altamente letal. Foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. E aqui no Brasil, 1 a cada 3 pessoas em São Paulo foram contaminadas pela gripe espanhola nessa época. Como era muito contagiosa, muitos locais adotaram medidas de isolamento social. Então vejam que desde aquela época, coisas que estamos fazendo hoje foram adotadas e pessoas ainda, né, na atualidade acham que essas estratégias não servem. Pelo contrário, graças a essas estratégias que essas pandemias ou epidemias puderam passar, né, por essas regiões. Então, foram decretados em muitas regiões fechamento de escolas, igrejas, comércios, repartições públicas, inclusive essas estratégias foram aplicadas aqui no nosso país, no Brasil. Nos Estados Unidos, usaram máscara para reduzir o contágio e muitos locais incentivaram a entrar em quarentena, justamente para evitar que outras pessoas, né, se contaminassem e começasse a propagar cada vez mais a doença. Então, vejam que isso há bastante tempo era utilizado e foi eficaz. Parece que a gente está regredindo, né? Estamos em pleno século XXI, no ano de 2020, mas existem pessoas que trabalham de forma contrária a tudo que é comprovado, que é eficaz e que faz a diferença na questão do número de contaminados e ou mortos. HIV/AIDS é uma doença que até hoje, né, é uma pandemia, né, uma pandemia que perdura pelo mundo. Desde 1981 até hoje, ela matou cerca de 25 a 35 milhões de pessoas. Possivelmente, ela foi originada na África Ocidental durante a década de 20. Depois, ela atingiu o Haiti na década de 60 e em Nova York e São Francisco, lá nos Estados Unidos, né, na década de 70, onde foi preconceituosamente retratada como doença homossexual, onde acreditava-se que apenas homens homossexuais eram responsáveis, né, pela doença, e pessoas heterossexuais elas não iriam se contaminar. Então, criou-se muito esse estigma, mas que hoje sabe que não existe isso. A forma de transmissão não tem nada a ver com a orientação sexual da pessoa. O que tem a ver é
sexo sem camisinha, né, sem a pessoa se cuidar, a questão de promiscuidade, a questão de uso de seringas, né, contaminadas para utilização de drogas, sangue contaminado em bancos de sangue, né, para transfusões, neste sentido, mas já sabe que, independente da orientação sexual, qualquer pessoa pode, né, se contaminar pelo vírus HIV. E lembrando que existe uma diferença entre o HIV e a AIDS, né? O HIV é você estar contaminado pelo vírus. A AIDS é você desenvolver a sintomatologia. Então, hoje, né, a gente tem, existem coquetéis para o tratamento da doença, onde você pode, se seguir corretamente as orientações médicas, viver muito bem, né, viver de forma onde não vai ter aquele estereótipo, né, do início, lá na década de 80, início da década de 90, onde as pessoas que eram chamadas, né, pessoas aidéticas, mas de forma pejorativa, elas perdiam muito peso, né, ficavam muito caquéticas. Então, você olhava para aquela pessoa, você dizia, aquela pessoa tem AIDS. Mas esse estereótipo, neste sentido, ele não existe mais, porque a pessoa pode estar muito bem, né, muito saudável ali e ser uma pessoa HIV positivo. E isso não torna ela melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Agora, quem é preconceituoso, sim, faz com que essa pessoa seja pior. Então, somos todos humanos, né, e preconceito não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, só há ódio, a destruição, nada de bom. Acredita-se que o vírus do HIV tenha surgido entre os chimpanzés e tem como principal forma de transmissão fluidos corpóreos contaminados. Os sintomas da AIDS vão ser febre, dor de cabeça, aumento dos linfonodos, além da aguda destruição do sistema imunológico. E, na verdade, já se sabe, né, que quem é pessoa que está com a AIDS, ela não morre por causa da AIDS. E sim porque, devido à destruição do sistema imunológico, aquela pessoa ela vai ficar propensa para outros organismos, né, micro-organismos patogênicos ali, possam vir a causar manifestações, a contaminar aquela pessoa, e aí ela morre das doenças oportunistas. Às vezes uma doença simples, facilmente tratável, para uma pessoa que está com AIDS, né, pode ser fatal. Então, a gente já disse, foi responsável por mais de 35 milhões, né, de pessoas hoje em dia. Apesar dos tratamentos desenvolvidos para retardar o progresso da doença, ainda não existe cura, tá? Existe apenas tratamento, mas as pessoas podem viver muito bem, né, com uma qualidade de vida muito boa ao fazer o tratamento seguindo as orientações médicas. Sociólogos sugerem que um dos impactos sociais mais graves da doença foi a medicalização da sexualidade, onde passou-se a entender que a homossexualidade poderia ser prevenida e tratada, o que foi revisto posteriormente. Ou seja, se você é uma pessoa homossexual, você precisa ser tratado, né? Não é à toa que antigamente se utilizava o termo homossexualismo, né, o sufixo ismo como sendo algo relacionado à doença. Então, hoje em dia não se utiliza mais esse termo, e sim homossexualidade, pois é uma orientação sexual, né, e não uma doença. Mas naquela época ficou muito essa questão, né, do impacto social, onde as pessoas queriam fazer a questão da cura da homossexualidade, né? Você precisa se curar porque isso é errado, você vai ter AIDS, né? Isso é anticristo. Então, tinham, né, várias outras questões envolvidas, que não é o foco aqui da nossa palestra, mas só para que vocês tenham um pouco de conhecimento. A epidemia impactou na percepção sobre a necessidade de alocação de recursos, tanto para a saúde pública quanto para as pesquisas, bem como na expansão da discussão ética e dos direitos humanos. Neste sentido, a gente observa que é importante que a ciência cada vez mais evolua, e para isso é necessário que existam recursos, né? Então, as doenças cada vez mais elas vão existir.
pandemias, elas serão cada vez mais comuns, né? Epidemias, elas são comuns, surtos de doenças, elas vão estar ocorrendo. Tudo depende de quê? Da ciência, né? A ciência que vai trazer informações, que vai trazer dados e conhecimento para que os serviços de saúde, eles possam trabalhar de forma a construir estratégias para trabalhar a prevenção, tá? Se a epidemia se instalou, que esse conhecimento possa ser revertido para formas de prevenção, de combate, de diminuição do nível de contágio. Então, a ciência, ela sim, ela está na frente, né, de possíveis chances de evitar muitas mortes. Então, quando se dá as costas para a ciência, a gente vê, né, que a gente dá 100 passos para trás do tanto que a gente já havia evoluído. A gente vê isso mais uma vez aqui na questão da Covid-19. Então, estratégias que são adotadas, que são eficazes, em alguns países, como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, estavam sendo colocadas de lado, como coisas simples, como a utilização de máscaras, né, para evitar o contágio. Foi colocado de lado, não foi incentivado por muitos, e aí algumas pessoas se pegam a isso e acabam, né, se contaminando, fazendo com que haja um aumento do número de pessoas que necessitam de assistência hospitalar, só que a gente não tem, né, um sistema hospitalar no país todo, na verdade o mundo todo não tem para o número de pessoas que porventura possam vir a precisar, e consequentemente a gente vai ter pessoas que não tiveram nem sequer a chance de serem atendidas, porque não existiam leitos hospitalares e elas acabaram ou vão acabar morrendo. Chegamos na SARS, né? Então, de 2002 a 2003, a gente teve 770 mortes. É a primeira doença originária de um coronavírus. Então, a gente, dentro da questão do coronavírus, a gente tem vários vírus diferentes, certo? Que podem estar transmitindo várias doenças. Então, SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Severa e foi identificada no final do ano de 2002 na província chinesa de Guangdong. A sua origem mais defendida é que o surgimento foi através de morcegos, com transmissão para gatos e, por último, a nós, seres humanos. Mais de 8.000 pessoas contaminadas pela doença, provocou a morte de 770 pessoas. Tem uma taxa de mortalidade de 9,63%. A sua disseminação ocorreu em 26 países de continentes da América do Norte, do Sul, da Europa e Ásia, até ela ser contida em 2003. A gripe suína, que tivemos, né, de 2009 a 2010, ela provocou 200.000 mortes. Ela constitui a segunda pandemia gerada pelo vírus H1N1, que é o mesmo da gripe espanhola. A doença se iniciou em porcos no México e desde então foi disseminada para nós humanos. O aparecimento da doença teria ocorrido na combinação dos vírus das gripes aviárias, suína e humana com o vírus da gripe suína euroasiática. Fatores que levaram ao seu nome. Então, a gente observa aqui que vamos dizer assim, a mistura, né, a combinação genética entre a gripe humana, suína e aviária fez com que houvesse o desenvolvimento de um novo vírus, e o porco ele pode se contrair com o vírus, com a RNA da gripe humana, aviária ou suína. E aí do porco surge um novo híbrido viral que, né, passa aí, se propaga para nós seres humanos também. A combinação, então, dessas variações genéticas, né, fez com que surgisse aí a gripe suína, causando, né, essa pandemia. Algo entre 11% e 21% da população mundial teria se infectado com o patógeno e contraído a doença, onde seus sintomas são febre alta, espirros e falta de ar, dor de cabeça forte, dores nos músculos e articulações, tosse intensa e diarreia. Então vejam que muitas das pandemias e epidemias que a gente falou aqui, elas possuem sintomas semelhantes. A ebola é uma doença muito letal. Ela
tem quase 100% de letalidade. Ela teve um surto de 2014 a 2016, né, causando 16 mil mortes. É uma febre hemorrágica gerada pelo Ebola vírus. Acredita-se que tenha surgido de animais selvagens, apesar de os primeiros casos confirmados terem sido registrados só em dezembro de 2013. Nas imagens aqui vocês podem visualizar situações na África onde ocorreram os surtos, né, e fazendo com que equipes de saúde tivessem que atuar rapidamente para que não houvesse a propagação, uma vez que, como eu falei, a letalidade do Ebola é muito alta. Então, a gente precisa combater e isolar aquelas áreas onde surgiram os primeiros casos para que a doença ela não se espalhe. Com início em Guiné, na África, a doença chegou na Libéria e Serra Leoa, onde gerou os maiores danos. Sua taxa de mortalidade gira em torno de 57% a 59% em alguns casos. A gente, nessa imagem aqui, a gente vê que a origem, né, acredita-se ter sido de morcegos infectados, que seriam os responsáveis por estar transmitindo, né, o Ebola aos humanos, atacando animais que são consumidos depois. Então, os morcegos, ao se alimentar, né, ao servir ali, né, com gorilas, chimpanzés, mussaranhos, antílopes, ao estar se alimentando desses animais, eles estariam passando, né, o vírus para esses organismos. E aí o humano, ao se alimentar de qualquer um desses animais contaminados, que é um fato, né, em muitas regiões da Europa, em muitas regiões da África, até pela questão da falta mesmo de alimento, a pessoa se contamina. Então, se a carne de um animal infectado for contaminada, o vírus pode ser incubado pelo corpo humano. A partir daí, a doença ela começa a se desenvolver e o contágio em outras pessoas se dá pelo contato com secreções, sangue, urina e fezes. O período de incubação da doença pode ser entre 2 a 12 dias, né? Isso varia de cada indivíduo. Aqui um mapa, né, trazendo aqui a distribuição da Ebola, aonde a gente vê em laranja aqui no gráfico o número total de infectados, em preto, né, o número de mortos. Então, na Libéria houve 1.378 infectados, isso é um gráfico, são dados de 2014, tá? E desses 1.378 houve uma morte, houve 694 pessoas mortas. Na Serra Leoa, 1.026 doentes para 422 mortos. Em Guiné, 648 doentes para 430 mortos. Na Nigéria, 17 contaminados para 6 mortos. E na República Dominicana do Congo, a gente teve 13 infectados e 13 mortos, né? Então, como eu falei, a taxa de mortalidade ela é muito alta. Em algumas situações ela chega, ela beira ali os seus 100%. No caso do Congo, foi o que ocorreu. Todos que se contaminaram vieram a óbito. A MERS, de 2015 até hoje, ela provocou 850 mortes. Segunda doença proveniente do coronavírus, a gente falou da SARS agora há pouco, né? A MERS significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Teve seu primeiro relato lá na Arábia Saudita em 2012. E sua transmissão também se deu de forma zoonótica, ou seja, de animais para nós, seres humanos. Ela teve um total de 2.500 contaminados, atingiu 27 países da Europa, África, Ásia e América do Norte e teve como maior característica a alta taxa de letalidade, que está acima dos 30%. No caso da MERS, a gente tem ali os morcegos, mais uma vez, né, contaminando animais como camelos, dromedários, fazendo com que as pessoas elas possam estar se contaminando, provocando sintomas como pneumonia, náuseas, vômitos,
temperaturas, né, febre com temperaturas acima de 38 graus, dores de cabeça, tosse e diarreia. Prevenção: uso de máscara, higiene, descartar, né, o lixo contaminado no ambiente correto, lavagem das mãos, limpeza dos objetos, né, que a pessoa tem contato, coisas que a gente faz hoje com o Covid. E aí chegamos, né, na atualidade. Então, começou no final do ano passado, né, onde o primeiro caso registrado até agora, que se tem comprovado, foi em Wuhan, na China. Então, de 2019 até hoje, foi responsável por mais de 1,2 milhão de mortes, né? Dados que eu tirei, né, anteontem, dia 11 de novembro de 2020. Ainda não possuem dados finalizados porque a gente ainda está vivenciando a pandemia, né? Uma vez que ela ainda está ocorrendo no mundo todo e ainda, né, não temos uma data para determinar a pandemia acaba hoje, né? Isso é lógico, não temos como prever. Então, até o momento, a patologia causada pelo novo coronavírus, que causa, né, a Covid-19, que a sigla vem de Coronavirus Disease 19, que é a doença do coronavírus que foi descrita em 2019, então ela já foi responsável por mais de 51 milhões de casos confirmados pelo mundo, tá? Então, 1,2 milhão de mortes e mais de 51 milhões de casos confirmados. E esse número, né, diariamente, ele aumenta. Somente em 43 dias que chegou aqui no Brasil, a doença fez mais vítimas fatais, ou seja, 800 falecimentos, do que a dengue, que na época tinha sido 782, a H1N1 tinha sido 796, o sarampo teria sido 15, né, durante todo o ano passado. Então, se a gente considerar todo o ano passado, em 43 dias, o Covid-19 matou mais gente, né, do que essas doenças que são comuns aqui, né? A dengue, no caso, é comum aqui no nosso país. O sarampo, ele tá voltando, né, devido a algumas pessoas acreditarem que vacina não deve ser utilizada, né? E aí a gente, mais uma vez eu falo, a gente vai regredindo, né? Enquanto na década de 90 a gente estava evoluindo com a questão dos conhecimentos, tecnologia, entre vários outros fatores, aí chega o século 21, pleno 2020, a gente regride no conhecimento, nas informações, onde algumas pessoas dizem que a Terra é plana, que pandemia não existe, que não deve trabalhar com prevenção, que não deve ter isolamento social e coisas do tipo, né? Então, acredita-se que o novo coronavírus também tenha surgido de morcegos. Diferente das duas últimas pandemias do grupo viral, né, a SARS e MERS, o Covid-19 possui uma transmissibilidade maior do que elas duas e uma taxa de letalidade menor, o que não deixa de gerar, né, grandes números devido ao número total de infectados. Então, apesar da letalidade dela ser menor, mas a gente está vendo que o número de pessoas contaminadas é muito alto, o que, né, em números absolutos, vai causar, sim, muitas mortes. Então, comparando aqui a SARS, a MERS e Covid-19, né, a gente vê aqui que tiveram origens através de morcegos, no caso da SARS, dos morcegos para alguns animais, como gatos, até chegar no humano, a MERS através de camelos e o SARS-CoV-2 através de pandolins, né, que é um animalzinho bem bonitinho, certo? Que também foi comprovado que se contaminou através dela. E aí, trazendo dados de comparação, né, dos surtos das doenças de Covid, SARS e MERS, a gente tem que a mortalidade da SARS é de 9,63%. A da MERS, o número de mortalidade é maior, né, 34,45%. Então, na SARS tiveram 8.437 casos para 813 mortes. Já na MERS, 2.499 casos para 861 mortes. No Brasil,
desculpa, na Covid, a gente vê que o número de casos é extremamente mais alta. Lógico que esse gráfico, né, ele foi feito, esse comparativo foi feito no início, tá? Essas informações, por isso que aqui o número de casos só está em 242 mil casos, tá? E a taxa de mortalidade 9.843, tá? Então, como eu disse, a taxa de mortalidade da Covid, ela é menor se comparada, falando na questão de porcentagem. Mas se a gente trouxer para números absolutos, a gente vê que morreram 9.843 pessoas. Então, morreram muito mais pessoas de Covid do que SARS e MERS, né? Pela forma de transmissão, pela questão da própria distribuição, como vocês podem ver aí no mapa, né? Ela está no mundo todo. SARS e MERS ficaram isoladas em alguns pontos apenas, né? Não foi completamente, né? Como a gente vê na questão do Covid, que está quase 100% do planeta atingido, né? Então, esses são dados preliminares da Covid, como eu falei, eu trouxe dados mais atualizados e é importante sim que a gente faça a nossa parte. Cada um individualmente tem que seguir as orientações, os conhecimentos que a ciência traz em relação à questão de uso de máscara, cuidado com a higiene, o cuidado em relação ao isolamento social, entre outros aspectos, tá? A Covid não é brincadeira, é algo real. Eu trouxe aqui alguns números para provar isso para vocês. A gente precisa fazer nossa parte para que a gente possa sair, né, dessa pandemia o quanto antes. Então, a vacina vai ser algo que muito promissor para isso, mas como eu falei, existem muitas pessoas que vão na contramão, né, do que se existe como sendo a melhor alternativa e não quer se vacinar. Então, vai, né, ficar expondo outras pessoas que por algum motivo não puderam se vacinar porque elas tinham algum problema que não permitem, né? A gente sabe que algumas vacinas elas têm algumas limitações onde algumas pessoas não podem tomar aquela vacina. Então a gente precisa ter essa consciência e o cuidado para que a população toda esteja prevenida, né? E não apenas um ou outro. Então, para finalizar aqui quase finalizando, tem mais um slide ainda, tá? Mas trazendo essas informações que eu falei agora há pouco, né? Então, o Instituto Johns Hopkins, que é uma universidade que trabalha principalmente com informações relacionadas à saúde pública, ela tem esse gráfico, tá? Vocês podem buscar aí na internet. Onde constantemente ele é atualizado, né? Então, se vocês olharem aqui no canto inferior esquerdo, foi quando eu tirei as informações aqui para vocês, foi dia 10 que diga, desculpa gente, foi dia 10 do 11, né? Porque eles trabalham com o mês primeiro. Então, dia 10 de novembro foi quando eu tirei essa informação. A gente tinha 51.339.567 casos de coronavírus no mundo. Os Estados Unidos estava, né, porque a gente estava falando do dia 10, hoje já são dia 13, então estava falando de 10 milhões de contaminados. A Índia com 8 milhões e meio e o Brasil em terceiro lugar com 5 milhões, aproximadamente 5 milhões e 700 número de casos aqui no nosso país. O total de mortes no mundo, 1.269.867. Aqui no Brasil, a gente é o segundo em número de mortos. Então, apesar da Índia estar em segundo no número de casos, nós estamos em segundo em número de mortos. Ou seja, está morrendo muito mais pessoas aqui no Brasil, apesar da gente ter menos casos do que na Índia, tá? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa seguir as orientações para evitar cada vez mais a propagação deste vírus. E então, gente, agora para finalizar, tá? Fazendo um comparativo aqui nesse infógrafo, tá? Da evolução de algumas doenças, né? Algumas pandemias recentes. Então, este
achei informativo esse videozinho que eu vou passar aqui para vocês à esquerda. Ele traz algumas doenças, tá? De 2002 até 2020. Lógico que os dados de 2020 só no sentido de explicar que a gente tá com a Covid aqui em 2020. Vocês podem ver aí no lado direito do vídeo, tem dia 1. Então, a gente vai do dia 1 até o dia 100. Então, avaliando todas essas doenças que estão aqui à direita, durante 100 dias, observem o quanto de números de contaminados, tá? Algumas doenças, nos primeiros dias, elas tiveram um número mais alto, ou seja, teve um surto, né, muito rápido de distribuição, mas foram tomadas medidas, né, para que esse surto ficasse contido e diminuísse o número de casos e de mortos. Uma coisa que a gente pode avaliar também, né, quando a gente fala na questão de bioestatística, é no sentido de que aquelas doenças que ela tem uma alta taxa de mortalidade, elas não duram tanto tempo, porque as pessoas adoecem e morrem logo. Então, ela não vai conseguir se disseminar muito pela população quando ela tem essa característica, tá? Então, observem aqui do lado esquerdo, eu vou dar o play agora para que vocês vejam do dia 1 até o dia 100. Então, a gente está começando aí, né, com a ebola com 60 na questão do número de casos, no surto de 2014 e no surto de 2018 com 23 casos. Então, no primeiro dia, né, já teve esses números bem altos. E aí, as outras, né, apenas a cólera ali com um caso e, se eu não me engano, o sarampo com 2. Então, observe aí o número de casos. Ebola, né, estacionou, subiu um pouquinho, aí cólera avançou. Cólera crescendo, meningite crescendo, gripe suína aumentando um pouquinho, cólera ganhando. Então, a gente vê, né, a meningite também, um número muito alto. Olha o Covid. Olha o Covid crescendo com 30 dias. Olha o número de casos do Covid. E acelerando cada vez mais. Então, meningite, gripe suína. A gripe suína ultrapassa aí a meningite. Então, as gripes, né, suína do surto 2015 e 2009 tiveram ainda um aumento. Covid aumentou, né, quer dizer, superou a cólera em 70 dias. A cólera ficou, né, estacionando lá o seu número e a Covid em disparada, cada vez mais aumentando o seu número aqui no nosso país. Então, quando chegamos a 100 dias de contaminação, né, 100 dias avaliando cada doença no seu respectivo tempo, a gente vê que aqui a gente teve 88.457 casos de Covid em 100 dias apenas. A cólera, 3.860. Vejam a diferença, gente, do segundo lugar, que foi a cólera, de 3.860 para 88.457 número de casos. A gripe suína, tanto em 2009 quanto em 2015, né, ficaram ali entre os primeiros também. Depois veio a meningite, SARS, a cólera no surto de 2008, então de 2010, que teoricamente a gente já tem mais infraestrutura, já tem mais conhecimento, mas foi superior ao surto de 2008. Sarampo, no surto de 2009, a gente teve 567 pessoas atingidas, tanto em 2019 quanto em 2011 a gente teve surto, né, de sarampo. A ebola em 2014 e 2018. 2018 teve um número menor de casos, né, porque assim que surgiram os primeiros sintomas, as primeiras pessoas doentes, já foi feito logo estratégias de contenção ali da propagação da doença. Em 2016 teve um surto de cólera também, mas já foi mais contido, e de MERS em 2012 só um surto registrado aqui. Então, a gente vê aqui que cólera, né, em 2008, 2010 e 2016, a gente vê que ela teve uma evolução na questão do número, né, de casos. Gripe suína em 2009 e 2015,
Aqui tá na ordem cronológica, tá? Nessa informação que eu tô colocando no lado direito. Sarampo, a gente teve surtos em 2011 e 2019. A ebola com surtos em 2014 e 2018. A SARS, um único surto aqui em 2002. Meningite, um único surto em 2009. Né? Aqui que eu falo é no mundo, tá? Né? Aqui no Brasil não. É de forma geral. A MERS teve surto em 2012 e a Covid, né, agora em 2020. Então, gente, agradeço, tá, por vocês terem ficado até aqui. Muito obrigada a todos, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá, que eu passei aqui para vocês. Lógico que eu tive que ser bem resumida, né? Escolhi apenas algumas pandemias e ou epidemias que a gente teve durante a nossa história. Existem várias outras, né? Mas iria se estender demais a nossa apresentação aqui, então eu quis focar nessas, tá? Para tá trazendo para vocês um pouquinho da história até, né, chegar na nossa realidade. Então, meu e-mail é klenia.batista@outlook.com. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Tá? Eu sou coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão da faculdade. Sou a responsável pela organização deste evento, né, que é a Jornada de Iniciação Científica da Faculdade João Pessoa Santa Emília de Rodal, o Simpósio Paraibano de Biomedicina, a Semana de Radiologia. Então, espero que vocês estejam, né, desfrutando durante toda essa semana deste evento, tá? Também sou a coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da faculdade, professora, né, da Santa Emília, e também sou professora do Programa de Residência Multidisciplinar do Hospital Pediátrico Arlinda Marques. Desejo a todos um excelente final de jornada, que vocês estejam curtindo aí, gostando, né, dos conhecimentos que foram propagados para vocês durante essa semana. Tenham um excelente final de semana. Eu vou deixar as palestras disponíveis, tá? Um pouquinho mais de tempo, então podem ficar tranquilos, não precisam correr para assistir tudo hoje, tá? Caso não tenham tempo ou ficar agoniado, professora, eu queria assistir, né, as palestras, mas hoje eu tô de plantão, hoje eu vou estar trabalhando. Não tem problema, tenham calma que vai ficar disponível para vocês, certo? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus, se cuidem, vejam que a questão de pandemia e epidemias, né, elas marcaram a nossa história. A Covid já vai ser uma que futuramente vai estar nos registros daquela que vai estar entre as principais pandemias, né, mundiais, né, da nossa história. Então, vamos fazer com que, né, as perdas humanas sejam cada vez menores, né, que esses números de 51 milhões de pessoas contaminadas e mais de 1 milhão de mortos não se transformem em nomes, né? Lógico, são nomes de alguém, com certeza. Essas pessoas que morreram são parentes, amigos, entes queridos de alguma outra pessoa. Mas tem pessoas que só acordam quando isso atinge, né, alguém próximo da gente. Então não espere isso acontecer com vocês. Se cuidem, tá? E espero que vocês tenham gostado. Vou estar disponível para vocês tirarem qualquer dúvida, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.